Então, gente, estamos juntos mais uma vez, agora para a nossa aula de número 15. Estamos chegando lá, hein? Finalzinho da jornada, caminhamos juntos com Jesus até aqui, vocês de forma muito especial, nem todos, né? Mas quase todos sofreram aqui juntos, aos pés da cruz, na aula passada. E hoje a nossa aula vai falar sobre o sepultamento de Jesus, a ressurreição de Jesus e os encontros que aconteceram com Jesus após a ressurreição. Esse é também um momento muito especial do cristianismo. O cristianismo tem dois momentos marcantes, que são a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus, igualmente importante. E eu estou para dizer para vocês que não existe cristianismo sem ressurreição. Sem a ressurreição, o cristianismo seria mais um ensino como qualquer outro, não teria diferencial nenhum, né? O diferencial do cristianismo é que Cristo ressuscitou. Ele não ficou morto, e isso nós vamos ver na aula de hoje, tentando nos aproximar do tema, como a gente sempre faz, numa perspectiva histórica, né? Buscando compreender os fatos, compará-los, pensar se há evidências. Será que a respeito desse momento também, do sepultamento de Jesus e da ressurreição, será que podemos achar algum tipo de evidência? Será que podemos também nos aproximar desses locais onde essa história aconteceu? Então, isso nós vamos ver ao longo da nossa aula de hoje, tá bom? E, para a gente começar, nós temos que retornar aí lá na sexta-feira, tá? Nós estamos ainda na Semana Santa, ninguém se perdeu, né? Na sexta-feira, então, tema da nossa aula passada, nós vimos a crucificação e a morte de Jesus. Gente, que sexta-feira terrível, não é verdade? Que dia terrível. Que aula terrível, não é? A aula passada. Um momento ruim, um momento tenso, momento de sofrimento, né? Imaginem para aqueles que estavam lá, né, presenciando em cores vivas todos aqueles acontecimentos, né? Mas a mensagem que eu tenho para vocês é que depois de uma sexta-feira terrível, sempre vem um domingo, né? E o domingo é o domingo da ressurreição. Muito bem, eu creio que depois da aula passada, cada um de nós vai repensar, né? vai olhar diferente para a cruz. Eu acho que não tem como, né, a gente continuar olhando para a cruz da mesma maneira como nós olhamos. Se uma cruz passava despercebida, né, se uma cruz nós não conseguimos dimensionar o que era o sacrifício, né, vivido numa cruz, eu acho que agora a gente consegue ter isso em cores muito mais vivas, né? Eu, pelo menos, depois de ter estudado como é a morte de cruz e como foi a morte de Jesus, né? Não tem uma ceia, não tem uma celebração, né, também chamada de Eucaristia, que tudo o que nós vimos não venha de novo à minha mente, que eu não relembre, né? Quão intenso foi o sacrifício e o sofrimento de Cristo. Então, nós começamos a aula de hoje, lá onde paramos, é sexta-feira, e são exatamente 15 horas. Lá no Calvário, Jesus acaba de pronunciar suas últimas palavras, suas últimas duas frases. Está pago, está consumado. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E Jesus, então, ele morre. São 15 horas e essa é exatamente a hora em que um cordeiro deveria ser sacrificado lá dentro de Jerusalém, lá dentro do templo. E nesse exato momento aconteceu um fenômeno inédito. Às 15 horas, os evangelhos registram que o véu que
que existia no templo, que fazia separação entre dois lugares do templo, o Santo dos Santos e o lugar santo. Esse véu, ele se rasgou de baixo para cima. Talvez a gente não consiga dimensionar o que significa isso se a gente não entender que véu era esse. Quando a gente pensa num véu, logo vem à nossa imagem um tecido muito fininho, usado pelas noivas, que pode se rasgar facilmente, não é verdade? Mas esse véu que nós estamos falando, ele tinha 18 metros de comprimento, 9 metros de altura, e ele tinha, pasmem, 20 centímetros de espessura. Na verdade, não era um tecido só, era tecido costurado em tecido, costurado em tecido, até chegar à espessura de uma parede. Esse parede de tecido, com certeza, é mais resistente que uma parede comum. Não é difícil a gente rasgar um tecido, né? Com a mão, mas tenta fazer uma dobra e rasgar, já é muito mais difícil. Faz mais uma segunda e uma terceira dobra, você vai ver que se torna impossível. Essa ilustração vai ajudar a gente a tentar dimensionar o que nós estamos falando, né? Vejam embaixo aí como que era um corte, né, uma maquete do templo. Existia o lugar santo, que era onde ficava o candelabro, né, e outros objetos sagrados que existiam no templo, e havia o lugar santo dos santos, onde um dia esteve a Arca da Aliança. Esses dois lugares eram separados justamente pelo véu. O véu significava uma barreira, ou seja, até aqui o homem comum vai. Daqui para frente, só o sumo sacerdote. Só o sumo sacerdote chega na presença de Deus. E é por isso que era necessário que todas as pessoas trouxessem os seus sacrifícios, trouxessem o registro dos seus pecados, das suas cargas, relatassem isso, né? E o sumo sacerdote sozinho levava essa confissão do povo até a presença de Deus. Né? De quando em quando ele entrava no Santo dos Santos e apresentava isso para Deus. Agora, o véu se rasga, o Santo dos Santos fica exposto. Qualquer pessoa pode ver o Santo dos Santos. Mais do que isso, né? Aqui o símbolo é de que qualquer pessoa pode ter acesso àquilo que antes só o sumo sacerdote podia. Qualquer pessoa pode agora ter acesso a quê, gente? A presença de Deus. Jesus, com o ato do sacrifício, né, ele se torna agora o intermediário entre os homens e Deus. Né? Ele vai fazer esse papel de nos levar até o Santo dos Santos, até a presença de Deus. Naquela sexta-feira ainda, os judeus, preocupados com aquele espetáculo horroroso que são 3 pessoas expostas numa cruz, já próxima à entrada do sábado, né? O sábado era um dia especial, nós estamos aqui na conclusão da festa da Páscoa. Além disso, o sábado, vocês sabem que não se pode fazer trabalho nenhum, ou seja, aqueles corpos teriam que permanecer lá na cruz, porque ninguém poderia tirar eles de lá. Então, os judeus procuram Pilatos e obtêm autorização de Pilatos para tirar os corpos da cruz, ainda na sexta-feira, para amenizar, né, o que aconteceria no final de semana. Então, Pilatos, ele autoriza, mas para tirar as pessoas da cruz, precisava que elas já tivessem mortas, né? E aí entra aquela medida que eu mencionei para vocês na aula passada, quando os soldados, né, e os judeus, eles vão até a cruz, eles encontram ali, né, à direita de Jesus e à esquerda de Jesus, os crucificados ainda estavam vivos. Então eles quebram as pernas desses crucificados para que eles morressem rapidamente. Vocês entenderam o processo, né? Isso realmente acontece. Na hora que eles chegam em Jesus, né, para fazer essa conferência, os soldados romanos encontram Jesus morto. Mas não se satisfazendo com a conferência visual, um dos soldados, então, ele resolve fazer um outro teste. Ele pega a sua lança e ele perfura
a lateral de Jesus, né? Ele finca a lança na lateral de Jesus e aí ele confirma que Jesus realmente já estava morto. Nenhum dos ossos de Jesus precisou ser quebrado. Isso os evangelistas vão dizer que é uma confirmação a uma profecia. Vocês lembram o que nós falamos? Que todo esse sacrifício do Messias já estava muito bem descrito pelos profetas. E as profecias diziam que ele morreria com malfeitores, que ele teria suas vestes rasgadas, que ele teria suas mãos e pés traspassados, mas que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Isso se encaixa perfeitamente com a história do Cordeiro, gente, o Cordeiro Pascual, que seria sacrificado, mas ele também não podia ter nenhum osso quebrado. Toda a história se encaixa, o quebra-cabeça, perfeitamente quando você joga isso aqui na vida de Jesus. Quem são as pessoas, então, que obtêm de Pilatos a autorização para retirar o corpo de Jesus? Tem que ser gente influente, né? Porque eles têm acesso diretamente ao governador da Judéia. E aí vai voltar para a nossa história um personagem lá do começo, eu acho que da terceira ou da quarta aula, que eu falei, não esqueçam o nome desse homem. Ele vai voltar na história, ele se encontrou com Jesus à noite. Jesus disse, é preciso que você nasça de novo. E ele sumiu da história. Quem que é ele? Por isso que eu gosto de aluno inteligente, gente, que não falta aula, né? Nicodemos, né? Ele se encontrou com Jesus e agora nós vemos ele junto com uma outra pessoa chamada José de Arimateia. Eles pedem para Pilatos para retirar o corpo de Jesus da cruz. E mais, os evangelhos nos falam que esses dois, eram discípulos ocultos de Jesus. Os dois são membros do Sinédrio. Não se revelaram publicamente como discípulos de Jesus, mas haviam crido, né? Provavelmente foram voto vencido lá no julgamento do Sinédrio. E aí os nossos alunos que estão interessados, que sempre tem uma pergunta, talvez você tenha pensado, professor, eu não entendi como é que os evangelistas puderam relatar como foi que aconteceu o julgamento, o que acontecia nos bastidores do Sinédrio. E agora essa pergunta está respondida, porque lá dentro do Sinédrio haviam pelo menos 2 pessoas que eram discípulos de Jesus, embora ocultos, eles haviam crido e eles podem ter passado esses relatos. Nicodemos, ele vem trazendo, na hora de retirar o corpo de Jesus da cruz, 34 quilos, é isso mesmo, gente, 34 quilos de essências aromáticas, né? Os judeus, eles tinham o seu modo específico de preparar o corpo. Lá no Egito, o embalsamamento, eles tiravam órgãos, né? Tiravam vísceras, tiravam o cérebro. Os judeus não tiravam nada, não faziam nenhuma incisão no corpo. Eles colocavam essências aromáticas para tentar neutralizar os odores da putrefação e enrolavam o corpo com lençóis, né, com tiras de lençóis. Então, Nicodemos é o responsável por trazer isso. E ele trouxe uma quantidade, gente, que os historiadores falam que poderia ser usado para preparar um corpo de um rei, para um sepultamento real. 34 quilos de essência. E José de Arimateia fica responsável de trazer os lençóis, ou o lençol que foi utilizado para tirar e para receber o corpo de Jesus quando ele sai da cruz. Quem pintou essa cena não poderia ser outra pessoa, né? Hoje nós vamos trabalhar extensamente esse pintor chamado Caravaggio. Ele é um pintor do Barroco e ele pintou praticamente todas as cenas do final dessa história nossa, né? Da morte, da ressurreição. Caravaggio, ele realmente era muito empolgado com esse momento da vida de Jesus. E aí nós estamos vendo quem? José de Arimateia e Nicodemos, não é verdade? Os dois estão aí, algumas mulheres juntas também, eles estão justamente tirando o corpo de Cristo da cruz e vejam aí, colocando no famosíssimo lençol de linho que recebeu esse corpo. É claro que
nós vimos aí que o corpo de Cristo não está nesse estado aí, né? Ele está muito marcado, ele está muito ensanguentado, né? E, com certeza ele não está aí nesse estado tão arrumadinho desse jeito. Vejam aí a pintura de Caravaggio mais uma vez antes da gente avançar, né? A mesma técnica, o tenebrismo, o fundo é escuro, as luzes naquilo que ele quer destacar, ênfase no rosto, né? No semblante, na imagem, e eu fiquei observando hoje, quero que vocês observem também, em todas as pinturas de Caravaggio, assim, é muito forte a questão do olhar. Todos os personagens, eles olham para aquilo que o pintor quer que a gente veja também, né? Olha nessa cena aí. O homem de verde ali, ele olha para o rosto de Jesus, as mulheres olham para o corpo de Jesus. Então, vocês vão observar isso nas próximas telas que eu vou mostrar para vocês. Essa questão do lençol que enrolou o corpo de Jesus vai se tornar, no cristianismo, ao longo das décadas e dos primeiros séculos, uma das maiores lendas, né, ou um dos fatos mais curiosos da cristandade. Esse lençol, inclusive, vai ganhar um nome, né, ele vai ser chamado de quê, gente? Santo Sudário, né? E esse lençol, gente, de fato existiu. Todos os evangelistas falam sobre esse lençol ou sobre esses lençóis. Se você olhar lá em Lucas, capítulo 24, versículo 12. Lucas 24, versículo 12. Fala assim, ó. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Se a gente for para João, também João relata, todos os evangelistas relatam, vou ler só mais um, João capítulo 20, versículo 5, diz assim, ó, e abaixando-se, agora é Pedro e João, tá? E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estavam com os lençóis, mas deixados num lugar à parte. Então esse lençol existiu de fato, né? E ao longo da história aí, os cristãos sempre carentes, sempre dependentes de poder encostar nessa história, de buscar algum objeto, de buscar alguma relíquia que possa materializar, eles vão passar a ter uma verdadeira paixão por localizar e descobrir esse lençol. Pensem que, de novo, os cruzados, né, mais uma vez, aqueles que buscaram incansavelmente o Santo Sudário, 1000 anos depois dessa história, eles vão revirar Jerusalém, agora também em busca do Santo Sudário. Várias lendas povoam o imaginário cristão, principalmente na Idade Média, de que esse lençol teria sido achado, de que teria sido guardado, de que teria tais e tais poderes, né? Mas o fato é que só em 1357 vai aparecer aquele que hoje é exposto, né, que é apresentado como sendo o Santo Sudário. Gravaram a data? 1357. Essa história é muito interessante, porque ele aparece do nada, sem nenhum histórico, sem nenhuma demonstração de onde veio e para onde estava indo. Ele aparece nas mãos de uma viúva, e ela é neta de um cavaleiro templário muito famoso. E ela aparece com esse lençol, né, que eu vou mostrar para vocês agora. Eu não sei quantas pessoas, todo mundo já conhece a história, mas não sei quantas pessoas já viram, né, esse objeto, né? Ele tem 4,40 metros de comprimento por 1,10 metros. É uma peça, então, retangular de linho, e nela está gravada a imagem de um homem, tanto a imagem frontal quanto a imagem dorsal, está unida pela cabeça, como se o lençol tivesse envolvido assim, retinho e certinho, um homem. Conseguiram perceber? Dá para ver isso aí? Só você subir aqui, ó, as pernas, as mãos estão cruzadas, tampando o órgão genital, você vai chegar à cabeça, né, tem uma linha ali, e agora você vai ver a outra imagem, invertida, tá? De novo a cabeça, as costas, as pernas e até o pé. Agora vocês conseguiram ver, né?
O homem que tem essa imagem gravada aí, é um homem de mais ou menos 1,75 m de altura, ele tem cabelos e barba na altura do ombro, é um homem, sim, de porte musculoso, forte, ele tem feridas, não nas palmas da mão, quem teve na aula passada, ele tem feridas no punho, ele tem muitas feridas na testa, né, e outras também pelo corpo todo. Será que esse homem, a imagem desse homem pode ser o Jesus? Será que a imagem gravada aí pode ser do corpo de Jesus? Esse seria, então, o lençol, né, que José de Arimateia usou para retirar o corpo de Jesus? Eu falei para vocês que ele apareceu em 1357. E na época houve muita polêmica sobre isso. Esse objeto não foi aceito imediatamente pelos cristãos como sendo uma relíquia verdadeira. Ao contrário, teve muito embate. Mas vocês sabem, né, gente? Onde tem especulação, onde tem falação, só faz crescer o interesse, não é verdade? E esse objeto foi se tornando tão falado, tão badalado, que há menos de 100 anos depois, e por volta de 1450, esse lençol foi trocado por um castelo com o Duque de Saboia. Tamanho já era o valor que era sido atribuído por ele, né? Na época ainda se dizia que poderia ser obra de um talentoso artista, né? Outros já acreditavam que poderia ser realmente o lençol que recebeu Jesus. E a polêmica vai prosseguindo ao longo dos séculos. Tá? Só recentemente que esse objeto foi doado para o Vaticano. No início da década de 90, aí, ele passou a ser propriedade do Vaticano. O que a gente sabe hoje de científico sobre o lençol? Né? Primeiro, sem dúvida nenhuma, se ele for uma obra de um artista, não era um artista comum, era um artista extremamente talentoso. Tá? Porque o que foi feito ali realmente é de uma minúcia. Só para vocês terem uma ideia, a imagem do rosto que está aparecendo ali não é uma imagem, uma fotografia do lençol, é uma imagem negativa. Quem é da época da fotografia e das máquinas sabe que a gente tirava a foto num filme e o filme tinha um negativo. O negativo era a imagem invertida. Ele tinha que ser revelado para virar a imagem positiva. Quando se inventou a fotografia, em 1830 aproximadamente, foram tirar uma foto do Santo Sudário e descobriram que o negativo trazia uma imagem positiva. Ou seja, a imagem gravada no Santo Sudário era uma imagem invertida antes de existir a fotografia. Ou seja, se isso foi feito, né, quem fez tinha um profundo conhecimento e uma capacidade sobre a forma de produzir, né, e gravar imagens. O que mais nós sabemos? Ao longo das décadas foram feitas pouquíssimas experiências científicas, testes científicos nesse material. Em 1877 foi feito um exame e se atestou que não há sangue no lençol, que a imagem está gravada com tinta de ocre e não sangue. Posteriormente, em 1883, o Vaticano permitiu que fossem tiradas, 1988, o Vaticano permitiu que fossem tiradas algumas amostras do tecido para ser submetida à datação de carbono 14, né? E aí, isso foi enviado para 3 laboratórios independentes que não tiveram contato entre si, e os 3 laboratórios apontaram a data de fabricação do lençol. O que vocês acham? Vai confirmar ou vai negar a autenticidade disso aí? E agora, qual será o resultado? Imagine toda a comunidade científica da época esperando esse resultado. Os 3 laboratórios, né, sem nenhum diálogo entre si, apontaram a mesma data. Afirmaram que o lençol foi fabricado entre os anos 1260 a 1390 depois de Cristo. Portanto, o lençol bate com a idade em que o objeto apareceu, no ano de 1357. Está resolvido, então? O que vocês acham? Não é o lençol? Não é o verdadeiro?
Matou? Não, né, gente? Ser humano é difícil, né? Ser humano é complicado. Ele sempre vai defender aí as suas posições. Então, depois desse exame, houve um questionamento de que essas amostras que foram retiradas poderiam não corresponder à realidade, porque esse lençol ele sobreviveu, vamos dizer assim, a um incêndio. Dá para ver que ele tem marcas de chamuscado, né? E então esse lençol poderia ter sido remendado e as amostras poderiam ter vindo do remendo e não do lençol. Daí que a polêmica continua, né? Qual que é a posição do Vaticano? O Vaticano não afirma que esse objeto é o lençol que foi usado para tirar o corpo de Cristo, mas também não nega. Não confirma e não nega. Então, nós continuamos aí, né? Não sei qual é a posição de vocês. Talvez já tenham formado a convicção aí. Eu tenho a minha convicção muito clara, né, sobre isso aí, sem querer influenciar ninguém, e a minha convicção não tem a ver com os testes científicos, que são falíveis. Talvez daqui a 100 anos vão descobrir um outro que vai negar todos esses. A minha convicção está nos textos que a gente acabou de ler. Perceberam que eu li para vocês 2 textos que falam sobre esse objeto, né? E lá nos 2 textos que eu li falava assim, os lençóis, no plural, tá? Então, em algum momento no Evangelho também fala o lençol, em outros fala os lençóis. A tradição dos judeus não era utilizar um lençol. A tradição dos judeus era usar faixas de linho, depois que os produtos eram colocados, e aí sim essas faixas vêm enrolando o corpo todo. Então, estaria mais de acordo com a tradição dos judeus que ali não fosse um lençol, mas vários lençóis, né? Várias faixas foram utilizadas para enrolar esse corpo e, portanto, a imagem não poderia estar gravada numa única peça, tá? Mas a pá de cal, para minha convicção, vem agora, né? João, capítulo 20, versículo 7. Vamos lá? Se você tem aí, abre comigo. Vamos ver se você vai chegar à mesma conclusão. João, capítulo 20, versículo... Vou ler os 6 e 7 de novo, eu já li. Olha só, Simão Pedro chegou lá no sepulcro. Então, Simão Pedro chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, João 27 agora, e viu o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então, se houve um único lençol, com certeza ele não traria a imagem do rosto, porque o rosto tinha um tecido à parte, havia um lenço sobre o rosto de Jesus e Pedro viu esse lenço claramente. Então, para mim, esse enigma está resolvido. Muito bem, retirado o corpo de Jesus da cruz, José de Arimateia e Nicodemos levaram para um túmulo. E esse túmulo era um túmulo novo que tinha sido escavado na rocha, naquele mesmo lugar onde foi a crucificação. Como é que chamava? Gólgota, acertou quem falou Calvário também, é a mesma coisa. E ele tinha sido escavado por José de Arimateia. Para quem? Para ele mesmo, era o túmulo dele. Então ele vai ceder o túmulo, o seu próprio túmulo, para que seja colocado o corpo de Jesus. Gente, será que é possível localizar esse local? Chegar lá e ver onde Jesus foi sepultado? Entrar lá nesse túmulo, nessa gruta, encostar? Quem não gostaria, gente? Vamos ser sinceros, né? Qualquer pessoa gostaria. E vocês sabem que existe, né, mais de um local, na verdade, que é apontado, ou pode ser, né, o local onde o corpo de Jesus foi depositado. O local mais famoso
é a Basílica do Santo Sepulcro, que está dentro da cidade velha de Jerusalém. Vocês estão vendo aí imagens externas, né? Uma imagem aérea, outra da fachada principal, e uma imagem interna da Basílica do Santo Sepulcro. Esse é o local mais visitado do mundo pelos cristãos. Tá? A Basílica do Santo Sepulcro. No interior dessa igreja, existe aí, vocês estão vendo, bem no centro, né, uma pequena descida, e as pessoas têm acesso ali a um local que pode ter sido uma gruta, ou pode ter sido um local cavado na rocha, já está bastante, né, descaracterizado, até pela construção, pelos séculos aí de visitação, e esse local, então, é indicado como sendo o local onde o corpo de Cristo foi sepultado. A igreja, a Basílica do Santo Sepulcro, pertencem a duas religiões, a duas igrejas, a igreja católica ocidental, né, e a igreja ortodoxa, que é a igreja católica do Oriente. As duas igrejas dividem pela importância do local, esse espaço e os serviços. Agora, como, você deve estar se perguntando, como se chegou nesse local? Por que se acha que aí é o verdadeiro sepulcro de Jesus? Bem, aí nós temos que voltar lá no ano 330, mais ou menos, depois de Cristo, quando o primeiro imperador cristão, né, governava sobre Roma. O nome dele é Constantino I. Ele se converteu ao cristianismo, e aí ele mandou a mãe dele, a dona Helena, a rainha, fazer uma viagem até a Terra Santa para ela pesquisar. Tinha 3 séculos e pouco que a história tinha acontecido. Para ela pesquisar todos os lugares relacionados à história de Jesus, para reverenciar esses lugares. Então ela chega a Jerusalém com uma missão: achar o lugar onde Jesus foi sepultado, mais de 3 séculos depois, né? E ali ela teria tido, tá, uma noite, um sonho, e no qual foi revelado para ela o local. E se dirigindo até lá, né, ela fez algumas escavações, junto com uma equipe, alguma coisa assim, e eles acharam fragmentos, restos de 3 cruzes. Então, não havia dúvida, segundo se entendeu, né? Ali era o local. 3 cruzes, 3 crucificados, aqui é o local onde Jesus foi sepultado, e então se construiu a basílica nesse local, né? E desde então ele tem sido visitado. Sem entrar no mérito, achar 3 cruzes, né, dentro naquela região não significa muita coisa, né? Porque a crucificação era um procedimento que aconteceu durante décadas, durante séculos, e com muita frequência. Flávio José conta para a gente, o historiador, que teve uma rebelião, uma revolta, que no único dia os romanos crucificaram 500 judeus. Né? Então, esse fato por si só talvez não seja o suficiente. Hoje, eu estou acompanhando isso já aí há mais de 15 anos, existe uma dúvida arqueológica muito contundente a respeito desse local poder mesmo ser o local da crucificação e do sepultamento. Por quê? A Basílica do Santo Sepulcro, ela está dentro da cidade de Jerusalém, dentro da cidade antiga. Ela está entre o 2º e o 3º muro. E a gente sabe, não há dúvida nenhuma, qualquer estudioso sério sabe disso, que obrigatoriamente o cemitério e a crucificação teriam que acontecer fora da cidade. Aliás, os evangelhos falam que Jesus carregou que Simão carregou a cruz de Jesus para fora da cidade, onde foi lá a crucificação. Agora, e nos últimos anos, já está tendo um argumento contraposto, porque a ciência é assim, né? Ela vai e volta. Agora, algumas pessoas já estão dizendo, mas espera aí, a igreja está entre o 2º e o 3º muro. Nós não temos como confirmar que o 3º muro já existia na época de Jesus. Será que esse muro pode ter sido posterior? Então, na época, esse local estaria fora da cidade? Enfim, um dia, talvez a arqueologia vai poder datar o 3º muro, né, e espancar essa dúvida, pelo menos até surgir um outro argumento e a gente continua de novo, né?
Mas esse, gente, não é o único local lá em Jerusalém que é apontado como sendo o possível local do sepultamento de Jesus. Existe, na verdade, pelo menos mais outros 2 locais. Tá? Um deles chama muita atenção, é chamado de a tumba do jardim. Tá? Esse sim está bastante fora da cidade de Jerusalém, bastante sim não, mas está fora da cidade de Jerusalém, sem dúvida nenhuma, né? E é um local que tem uma história muito interessante, muito mais recente, né? Se a Basílica do Santo Sepulcro, a história é do século IV, essa história que eu vou contar para vocês da tumba do jardim, começa praticamente ontem, em termos históricos. Começa no ano de 1883. Jerusalém, nessa época, era uma possessão da Inglaterra. E os soldados ingleses, né, faziam lá as suas inspeções e morava em Jerusalém um general chamado Gordon. Ele estava em missão de paz em Jerusalém, estava hospedado nas imediações, né, já fora da cidade antiga, e uma manhã, quando ele acordou, ele olha pela janela e ele viu uma elevação, uma formação rochosa. Gordon era um cristão verdadeiro, convicto, apaixonado, que conhecia a Bíblia, que conhecia os evangelhos, ele era anglicano, né? E ele sabia muito bem, acho até que ele veio na aula da semana passada, hein, gente? Ele sabia muito bem que o lugar que Jesus foi crucificado, vamos de novo, qual o nome do local? Qual que era, gente? Chamava Gólgota, que também se chama Calvário, que significa caveira, o lugar da caveira. Ele sabia muito bem isso. Quando Gordon, naquela manhã, ele chega na janela, ele olha a rocha que está na frente dele e ele teve a impressão de ter visto naquela rocha o formato de um crânio. E bastou isso, numa fração de segundo. Sabe quando você tem uma ideia e parece que de repente vem tudo de uma vez e se encaixa? Naquela fração de segundo ele falou, gente, o Gólgota chamava caveira, não é porque as pessoas morriam lá, chamava caveira porque tinha o formato de uma caveira, foi ali. Ali é o Gólgota, o local onde Jesus foi crucificado. Então, vamos ver o que o Gordon viu, tá? Eu tenho uma foto antiga aí, ó, do ano 1900, né? Uns 20 anos depois dele ter visto, e eu tenho umas imagens recentes, né? Embaixo, já em cores, tá? Bem, talvez na foto não se pareça tanto com o crânio. Eu tive no local e posso dizer que ainda hoje tem sim uma semelhança. Mas dizem que em 1900 realmente se parecia muito mais. O local acabou se degradando, né, no último século, com a utilização, com a exposição, enfim. Vocês acharam que parece aí? Dá para ver pelo menos, né, o buraco aí do globo ocular. Quem tem uma boa imaginação vê o nariz, forçando um pouco, vê até mais coisas aí, né? O Gordon, gente, ele tinha uma arma, sabe qual é? Papel e tinta. Gente, a palavra escrita, ela tem um poder, né? A gente fala, se ninguém gravou, vai embora, mas a palavra escrita, o Gordon imediatamente documentou isso, ele escreveu e mandou cartas para a Inglaterra contando o que ele achava que tinha descoberto. Ele ficou mais pouco tempo em Jerusalém, foi para a África do Sul numa missão e morreu numa guerra. Mas alguém recebeu a palavra escrita, fizeram uma associação, juntaram fundos, foram para Jerusalém, compraram esse local, que até hoje pertence a um grupo inglês, uma associação inglesa, e começaram a fazer pesquisas arqueológicas nesse local, tá? Que vocês estão vendo aí. E o que eles foram descobrindo? Primeiro, houve, em algum momento da história, um jardim nesse local. As pesquisas identificaram. E vocês lembram que a história bíblica fala que o Gólgota era um jardim, né? E depois eles descobriram vários fragmentos que demonstram que esse local foi muito utilizado. Acharam rodas, acharam pedras que foram trabalhadas intencionalmente por mãos humanas, acharam um lagar,
né, que era o lugar onde se espremia as uvas, e acharam, gente, olha que coisa fascinante, uma cisterna, mas não é uma cisterna comum, uma cisterna para milhões de litros. Viram isso aí? Né? Tá lá nesse lugar aí que Gordon viu. E aí as peças vão se encaixando. Se tem um jardim num lugar seco, com uma formação rochosa tão intensa, precisava de quê, gente? De muita água, né? E eles continuaram as pesquisas e, pasmem, vocês não adivinham o que foi achado lá. Foi achado uma tumba. Foi achado uma gruta, né, ou um buraco cavado na rocha, e esse local tem muitas características que batem com a narrativa dos evangelhos. Vou mostrar para vocês a foto desse sepulcro, né? Tá aí. Se você olhar bem a foto, você consegue ver que tem as marcas ainda de como se uma grande pedra enorme, redonda, tivesse tampado um dia a abertura. Você conseguiu ver? Não tem? E na frente do buraco de entrada, da porta, existe uma espécie de uma canaleta, que pode ter servido de apoio para que essa pedra tenha sido rodada. E os evangelhos falam claramente, depois você consulta lá, que depois que o corpo de Cristo foi colocado, uma grande pedra, tá aí, grande é alguma coisa, nós estamos falando de toneladas, ela foi rolada, ou seja, ela tinha um formato arredondado, e essa pedra foi colocada para tampar e foi selado com o local. Mas as pesquisas continuaram e coisas mais interessantes ainda foram descobertas. Dentro dessa gruta aí, né, dentro desse buraco na rocha, eles acharam um local onde que se deveria ser depositado o corpo. Estão vendo atrás da grade? Tá? Se você entrar por aquela porta, tem um pequeno hallzinho ali, uns 2 metros quadrados, e logo na frente tem esse local aí onde que o corpo deveria ter sido colocado. Só que os arqueólogos perceberam que esse local foi modificado de última hora. Tinha ali um trabalho para diminuir o tamanho do espaço onde o corpo deveria ter sido colocado. E essa diminuição foi feita de improviso, ela não tem as mesmas características da qualidade do resto do trabalho da gruta. Ou seja, na última hora o corpo que foi colocado ali não tinha o mesmo tamanho do corpo que deveria ter sido colocado ali. E você vai lembrar que na história bíblica o sepulcro foi feito para Nicodemos, para José de Arimateia, mas de última hora foi colocado ali o corpo de Jesus. Então, nós temos elementos aí para causar, no mínimo, uma grande inquietação na gente, né? Elementos para que façam a gente, assim, pelo menos ficar deslumbrado com a possibilidade de estar naquele local. Vocês sabem que a tumba do jardim hoje é muito visitada também, né, por cristãos de todas as denominações, de todas, mas especialmente protestantes, e aí são feitos cultos, às vezes é celebrada uma ceia aí, é um local assim aberto, agradável, que tem um jardim, então a gente acaba se envolvendo, né, nessa esfera, né, nesse sentimento, nessa sensação de estar presenciando a história ali. Né? Algumas pessoas chegam a se emocionar e querem tocar em tudo, achando que assim vão estar perto de Jesus, mas sempre tem um mais, né? Foram feitas pesquisas lá também com carbono 14, e para datar o local, o complexo. E aí, gente, vocês acham que bateu? Agora bateu? O que vocês acham? Bateu ou não? Você acha que, pelo menos para você, bateu, né? Olha que surpresa. O complexo, ele aparentemente é datado de 800 a 900 anos antes de Cristo. Então, ao contrário de algumas relíquias que são muito depois, esse local pelo menos o complexo, né, tem vestígios de utilização dele séculos antes de Cristo. Você vai perguntar, tem problema? Está sendo utilizado há vários séculos e no século I também ser utilizado? Bem, talvez não, mas você tem que lembrar que
o sepulcro de José de Arimateia era novo, ele tinha sido cavado naquela época. Então, será que é possível cavar um sepulcro novo num local que já está sendo utilizado? Não sei, vai ficar sempre essa inquietação aí, eu acho que isso que é o gostoso do negócio, né? A gente também não ter a convicção, porque é isso, gente, se a gente tiver mesmo todos os elementos, não precisa de fé, não é verdade? Se a gente tiver todas as provas, se tudo tiver documentado, né, aí não é questão de fé, né, é questão de inteligência. E nós vamos mais trabalhando um pouquinho nessa aula hoje, né, sobre a fé e a razão, sobre a prova e aquela convicção que vem lá de dentro. Ah, tem mais uma coisa que eu quero falar para vocês sobre esse local. Vocês viram uma outra imagem aí embaixo, né? Tem alguma coisa pintada aí. E isso que está pintado está na parede. Lá dentro, olha lá, atrás da cerca, no alto, tem uma coisinha pintada lá, e eu peguei um zoom, aumentei e coloquei aqui embaixo para vocês. O que está pintado? Quem consegue, vamos ver quem vai ser arqueólogo aí. O que está pintado? Quem decifra? O que é? Um leão? Não é um leão. Ah, é uma cruz. Conseguiram ver o formato de uma cruz? Tá? Tem uma cruz pintada lá. E tem duas coisas pintadas do lado da cruz, tá? Se você não conhece o grego, depois você dá uma pesquisada, mas as coisas que estão pintadas são duas letras do alfabeto grego. De um lado tem a letra alfa, a primeira letra do alfabeto. E do outro lado tem a letra ômega, a última letra do alfabeto grego. Impossível você não lembrar que Jesus falou que ele era o alfa e o ômega, o início e o fim. De alguma maneira, em algum momento da história que a gente não sabe qual, se acreditou que a pessoa que foi sepultada nesse local, ela tinha alguma coisa a ver com a cruz e tinha alguma coisa a ver com o início e o fim de todas as coisas. Aí, a partir daí, a gente vai construindo, né, o nosso próprio entendimento e a nossa própria imaginação. Muito bem. Chegamos, então, a esse momento em que o corpo de Cristo foi sepultado, né? Sendo em um lugar ou outro, o fato é que a sexta-feira, né, aquela sexta-feira que a gente chama de Sexta-feira da Paixão, ela termina justamente com esse episódio, o sepultamento de Jesus. Entramos agora no sábado, né, o sábado da Semana Santa. Esse sábado, gente, é também um dia terrível, um dia muito triste para os discípulos, não menos que a própria sexta-feira, talvez até pior agora, porque a ficha está caindo. O sangue está esfriando, né? Tudo que eles viveram desde quinta-feira está borbulhando na cabeça deles, a perseguição, as torturas, agora também o medo, porque se fizeram isso com Jesus, o que vão fazer com eles, com os discípulos? Resultado, os discípulos estão como? Apavorados, eles estão assustados, eles estão trancados dentro de Jerusalém, trancados mesmo, a portas fechadas no escuro, e eles só sabem ficar ali e chorar, e nada mais do que isso. Para eles, gente, o sonho havia acabado, eles estão se sentindo sozinhos, tudo que eles viveram parece que foi tudo em vão. Esse é o pior pesadelo que uma pessoa pode ter, tá? E eles estão lá. Enquanto isso, no início do sábado, as autoridades religiosas do Sinédrio, elas se lembram que Jesus havia dito, os discípulos não lembram, mas as autoridades se lembram que Jesus havia dito que ia ressuscitar no terceiro dia. E agora elas se dirigem para Pilatos e falam, olha, arruma uns soldados para a gente vigiar essa tumba, porque o que falta agora é os discípulos virem roubarem esse corpo, e eles vão falar por aí que Jesus ressuscitou, e isso vai ser pior ainda do que tudo que já aconteceu. Pilatos não se opõe, Pilatos já não quer mais nada, né, gente? A gente já viu, Pilatos já lavou a mão, soldados estão aí, pega os soldados e levam, não foi nenhum nem outro, tá? Gente, foi uma guarnição de soldados, tá? Não sei o número, mas não era 1 ou 2 não. E os judeus então levam os soldados e colocam de prontidão na frente do sepulcro. A pedra, a grande pedra que foi rolada, ela foi selada.
Vocês sabem o que é isso? Eles derretiam cera e colocavam nas frestas da pedra. E ali, com a cera quente ainda, eles colocavam uma marca do Império Romano, o selo. Por que isso, gente? Se alguém rolasse a pedra, tirasse o que está dentro e voltasse com a pedra para o local, o selo, o lacre estaria rompido e seria possível identificar fraude. Ou seja, tudo muito bem elaborado para que fraude nenhuma acontecesse. Esse foi o sábado, ok? Entramos agora e caminhamos em direção ao domingo. Ah, finalmente, né, gente? Graças a Deus. Depois de toda sexta-feira, tem um domingo. O choro pode durar a noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Mas ainda é de noite, e as mulheres ainda estão chorando. Aquelas mulheres fortes que acompanharam Jesus. Enquanto os homens estão lá, com medo, assustados, apavorados. Cabeça de mulher é diferente, né, gente? Cabeça de mulher é um negócio, né? Vocês concordam comigo? O que as mulheres estão pensando? Nossa, tinha que ter dado um preparo melhor para o corpo de Jesus, tinha que ter colocado mais perfume, foi pouco, aqueles 34 quilos de essência, né? Vamos preparar mais alguma coisa. E elas passaram um sábado relutando com isso na cabeça, só que era sábado, elas não podiam fazer nada. Mas assim que o domingo começa, de madrugada ainda, elas se levantam, elas buscam forças, sofridas, chorando, cansadas, mas elas desejam agora ir até o local do sepulcro para fazer um preparo melhor no corpo de Jesus. E elas vão, elas saem de Jerusalém ainda no escuro, e elas estão caminhando em direção ao local. Elas vão apreensivas, elas vão com medo, elas não sabem o que vão encontrar, elas sabem que tem soldados lá. Será que os soldados vão tratar elas mal? Vão prender elas? O que vai acontecer? Elas não sabem, mas elas vão. Mas tem uma pedra enorme. Será que é possível rolar essa pedra? Não, elas não conseguem. Será que alguém vai rolar para elas? Existe alguma possibilidade desse plano dar certo? Tudo isso vai agitando aquelas mulheres, mas elas continuam. Está escuro ainda, gente. Eu não sei o horário, mas ainda o sol não deu os seus primeiros raios. Enquanto as mulheres vão, se você pudesse dar uma espiadinha lá dentro daquela tumba, imagina essa que eu mostrei para vocês só para compor a história. Suponhamos que por uma frestazinha você conseguisse ver lá dentro. O que você veria no domingo de madrugadinha? Você veria um local escuro, muito úmido. Você perceberia que faz muito frio lá dentro, porque é pedra, está gelado. Você conseguiria ver um corpo enrolado de lençóis, tudo num silêncio absoluto, movimento nenhum, está inerte. E você continuaria olhando e de repente pareceria que teve uma vibração lá dentro. Você perceberia que parece que aquele lençol se movimentou um pouquinho. Você ficaria em dúvida, não acreditaria. Mas no instante seguinte, Jesus se levantaria. Jesus se assentaria. E ele retiraria o lenço que estava no rosto. E ele dobraria esse lenço cuidadosamente e colocaria de lado. Não foi um movimento irracional, não foi simplesmente uma força, foi um movimento inteligente. Olha, gente, o detalhe, ele dobrou. Ele poderia ter simplesmente jogado, deixado cair, com zelo, com cuidado. Jesus estava vivo de novo lá dentro. Uma força inexplicável, que só pode ter um nome. Deus tinha soprado de novo naquele corpo estragado, danificado, o espírito da vida.
E aquele corpo agora já não era mais um simples corpo de carne e osso, como nós vamos ver. Ele já é um corpo ao qual foram acrescentadas características novas. Isso do lado de dentro. Se você estivesse ali no jardim, por trás da árvore, observando o que está acontecendo lá de fora, você veria que, apesar de ser noite ainda, o ambiente ficou estranhamente claro. Estranhamente. E os soldados se assustaram com aquela luz que iluminou o local. E quando eles olham para trás, para a pedra, sem que tivessem escutado nenhum barulho daquela pedra de toneladas rolando, eles viram que a pedra tinha sido removida. Não estava no local, mas tinha um homem sentado em cima dela. E esse homem era diferente. Era reluzente. Pensa na reação desses soldados agora, gente. Pensa no que eles fizeram, né? Esses soldados, eles deram no pé naquele local, gente. Eles vão ficar para ver mais alguma coisa? Nunca, né? Se você olhar bem pela janela da sua casa, por volta de 5 horas da manhã, todos os dias você vai ver esses soldados correndo até hoje, né? Eles não pararam de tanto medo, né? Eles correram para onde? Para dentro de Jerusalém. E procuraram lá aquelas pessoas que encarregaram eles dessa missão terrível. E eles contam tudo, tintim por tintim, o que tinham visto. E as autoridades, mais uma vez, diante de um relato desse, podendo agora pôr a mão na consciência e repensar, mais uma vez elas insistem em abafar o caso, né? Eles dão dinheiro para os soldados e falam, olha, vocês que sabem, se vocês contarem essa história aí, quem que vai acreditar? Vocês vão ser mortos. É melhor vocês contarem que dormiram, vieram os discípulos de Jesus, arrombaram o túmulo, levaram o corpo, né? E nós vamos proteger vocês. Se chegar isso na mão de Pilatos ou de algum governador, pode ter certeza que nós vamos cuidar de vocês. E eles espalharam essa versão, e essa versão se tornou a versão oficial dentro de Jerusalém, de modo que quando os evangelistas escreveram, 20, 30 anos depois, eles dizem assim, até hoje circula dentro de Jerusalém a história que foi inventada e divulgada pelos soldados. Mas as mulheres estão indo, ok? Elas não sabem o que esperam. E elas já vão chegando agora no sepulcro com a primeira claridade da manhã. E elas acham que vão ver soldados e uma pedra, mas quando elas olham bem, não tem nada disso. O local está deserto, vazio, e a pedra removida. Olha o pavor dessas mulheres, mais um sofrimento, não é possível, nós já passamos por tanta coisa, só faltava essa, agora roubaram o corpo do nosso Senhor, o que vão fazer com esse corpo agora? Estão entendendo a preocupação das mulheres? Elas entram, chegam perto do buraco, e elas entram e olham para dentro, mas quando elas olham para dentro, nova surpresa, tem um homem assentado lá. E elas perguntam, foi você? Foi você que fez isso? Você tirou o corpo de Jesus? Você escondeu? Conta para a gente e nós vamos buscar esse corpo. E aquele homem responde para as mulheres, mas vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Vai, gente, corre, vocês têm coisa para fazer, vão contar para as pessoas. Jesus está vivo. E aquelas mulheres agora correm igual os soldados, mas com uma sensação totalmente diferente. Elas correm de euforia, de alegria, mal se contendo. Eu fico imaginando, elas estão doidas para chegar lá em Jerusalém, elas vão atrás dos discípulos, os discípulos estão trancados, elas batem, elas gritam. São mulheres, né, gente? E agora os discípulos não sabem nem se abrem, não é verdade? Eu vou abrir, diz, o que é isso? E quando eles abrem, aquelas mulheres começam a falar uma atrás da outra. Estava aberto, e a outra fala, eu vi um anjo, e a outra fala, ele falou que Jesus ressuscitou. Que momento, gente, que momento incrível. É como você acordar de um pesadelo. Todo mundo já passou por isso, né? Você está lá, naquela angústia, de repente você acorda, né? Os discípulos não acordaram, porque quando eles ouviram as mulheres falando isso, para eles pareceu que aquelas mulheres tinham,
surtado. Para eles tinha sido um grande devaneio e os discípulos não acreditaram no que as mulheres estavam falando. Acharam que elas estavam loucas, coitadas. Também tanto sofrimento, né, foi tão pesado os últimos dias que é natural que elas possam ter embirutado de vez da cabeça. Não estou inventando não. Abre comigo, você vai ver que foi isso que os discípulos acharam que tinha acontecido. Marcos capítulo 16, versículo 11. Marcos 16:11, diz assim: estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Agora vai em Lucas 24:11. Lucas 24:11, diz assim: tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Sabe quem são as primeiras pessoas a não acreditar que Cristo ressuscitou dos mortos? Os discípulos. Eles são os primeiros céticos da história. E por isso eu quero fazer um parêntese aqui, para dizer que a gente precisa ter um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de tolerância com as pessoas que têm dificuldade de acreditar nessa história. Na verdade, a gente precisa ter um pouquinho mais de paciência e tolerância conosco, com as nossas dúvidas, com os nossos medos, com os nossos receios. Vamos combinar aqui, gente? Não é fácil para uma pessoa, uma mente racional, esclarecida, acreditar na ressurreição. Vamos ser sinceros? Não é fácil, não. Vocês acham que é fácil para mim? Porque vocês olham, não, o Rafael está lá falando, explicando tudo, para ele deve ser ótimo, né? Eu até brinco assim que existe dois tipos de fé. Existem as pessoas que têm uma fé fácil. Ela acredita e pronto. Eu acredito, eu creio. Está escrito, eu acredito e pronto. Essa fé é linda, gente. Como eu queria ter essa fé. Mas existe um outro tipo de fé, que eu chamo de fé difícil. Essa é a minha. Sabe aquela fé assim, mas será? Tem alguma evidência? Eu posso rastrear isso? Mas isso faz sentido? Aquela fé que é difícil de chegar, aquele que é difícil de se entregar. Tem gente que é assim. Eu sou assim. E vejam, eu estou em boa companhia. Eu estou simplesmente acompanhado dos discípulos de Jesus. Não é verdade? Eles não creram. Eles não creram nas mulheres. Então, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte. Esse curso aqui, em que o tempo todo eu procurei apresentar para vocês evidências, indícios, procurei ir nos lugares, materializar a história. Esse curso não foi feito para vocês. Esse curso foi feito para mim. Esse curso corresponde à minha busca. Mas eu espero que, de alguma maneira, tenha também, nós já estamos partindo para o final, né? Tenha, de alguma maneira, somado com vocês. Porque quando a gente tem uma dúvida, gente, a única coisa que a gente não pode fazer é abafar ela, é atropelar, é passar por cima. Porque ela vai permanecer na sua cabeça para sempre e você vai estar sempre fingindo, e eu acho que não é isso que Deus quer da gente. Acho que Deus quer da gente sinceridade. Mesmo que a sinceridade seja, Deus, eu tenho dificuldade de crer. Eu preciso de ajuda. É sinceridade. Deus leu o nosso coração, não é verdade? E quando a gente tem essa sinceridade, a gente inicia um processo de busca. E eu espero que vocês estejam nesse processo. E quando a gente busca, respostas surgem, não é verdade? E indo diretamente à questão da ressurreição aqui, quando a gente começa a submeter toda essa história a um procedimento racional, um procedimento lógico, a gente vai ver que surgem, assim, algumas respostas para a gente. Façam comigo esse raciocínio. Quando os evangelistas escreveram, 20, 30 anos depois da história, eles falam que até hoje a história de que o corpo foi roubado ainda circulava dentro da cidade, não é verdade? Se essa história circulava, nós temos uma certeza histórica. Qual é? A tumba ficou vazia. Isso nós não temos dúvida, historicamente. Concordam comigo? Está provado? O sepulcro
ficou vazio, não tem corpo. Concordam? Muito bem, se não tem corpo, se a tumba está vazia, vamos levantar quais são as hipóteses possíveis, para a gente tentar decidir o que é razoável da gente acreditar. Primeira hipótese, o corpo foi roubado, conforme foi falado. Será que essa hipótese poderia ser verdadeira? Então vamos submeter. Os soldados falaram que dormiram e o corpo foi roubado. Muito bem. Será que os soldados romanos, o melhor exército do mundo, as bem treinadas legiões, será que eles dormiriam mesmo em serviço? Sabendo que isso poderia custar a vida deles, será que eles dormiriam? Segunda pergunta. E se eles dormiram? Eles não acordaram com a pedra sendo rolada, uma pedra de toneladas? Eles não acordaram? Tudo bem, eles dormiram e não acordaram. Estavam muito cansados, relaxados, não acordaram. Se eles não acordaram, como é que eles sabem que os discípulos roubaram? Como é que eles sabem que foram os discípulos que roubaram? Eles não acordaram. Não, Rafael, vamos, eu quero mais. Tudo bem, eles dormiram, eles não acordaram e esse corpo foi roubado. Pelos discípulos. Só que os discípulos, para o resto da vida deles, eles vão falar que Jesus ressuscitou. E cada um deles vai ser morto, vai ser torturado e morto por falar que Jesus ressuscitou. Pensem, gente, se isso fosse uma mentira, que acordo é esse que um grupo grande, não é uma nem duas pessoas, um grupo grande de discípulos teria acordado em mentir, e mesmo diante da morte dele, dos familiares, dos filhos, das esposas, de forma cruel, eles não voltariam atrás, gente? Que acordo é esse? Então, para mim, a hipótese de que o corpo foi roubado não se sustenta. Eu não consigo acreditar nela, racionalmente. Para mim não dá. Qual que seria a outra hipótese? Uma muito falada hoje em dia é a seguinte: olha, na verdade Jesus não morreu. Se vocês nunca pensaram nisso, eu vou te falar, eu já pensei nisso várias vezes. Jesus não morreu. Ele saiu ainda vivo da cruz e por isso ele não precisou ressuscitar. Talvez ele tenha passado, eu acho que a gente tem aqui o pessoal da área de saúde, eu acho que existe até uma doença, eu acho que chama catalepsia, é isso mesmo? Que a pessoa dá uma apagada, né? E os sinais clínicos desaparecem de vida e depois ela retoma. Será que Jesus poderia ter tido um negócio desse, voltado? Muito bem, vamos pensar nessa possibilidade. Será que Jesus teria sobrevivido à cruz? A tudo que você viu na aula passada, começando pelo espancamento, os chicotes, os pregos. Será que Jesus poderia ter sobrevivido à cruz? Vamos imaginar que sim, Jesus sobreviveu à cruz. Mas os soldados romanos, experientes em crucificação, não é gente leiga não, gente. É gente experiente em crucificação. Eles não teriam percebido que Jesus estava vivo ainda? E se Jesus estivesse vivo e não perceberam, ele não teria morrido com aquela lança atravessando a lateral deles? Será que ele teria sobrevivido? Sobreviveu, Rafael, eu quero que ele sobreviva. Então tá bom, ele sobreviveu a tudo isso. Será que ele não teria morrido na hora de ser retirado da cruz? Vocês viram na aula passada, né, que os pregos atravessavam de forma tão enjambrada os ossos, que às vezes era preciso cortar o pedaço da cruz junto, porque não conseguia arrancar a pessoa da cruz. Só esse movimento de tirar esse corpo dos pregos da cruz teria matado ele, gente. Ele teria sobrevivido a isso? Teria, sobreviveu. Esse corpo ferido, espancado, com perda total de sangue, que vocês viram, já passou por um choque hipovolêmico na última aula, paradas cardíacas, agora sem nenhum tratamento, ele foi depositado dentro de uma gruta fria, nu, com 34 quilos de produtos de essência, sufocando ele, enrolado por tecidos. Ele teria sobrevivido à gruta, gente? Se ele não morreu até agora, ele morreria sem tratamento dentro do sepulcro. E se você quiser dizer, não, eu acredito que ele sobreviveu lá dentro ainda, aí eu falo, então foi milagre.
foi milagre. E o milagre é tão grande quanto a ressurreição. Se Jesus passou por tudo isso, né, e viveu, né, o milagre é tão grande. Enfim, fiz todo esse processo lógico para mostrar para vocês que as nossas dúvidas, as nossas questões, elas devem ser submetidas também à razão, né? E às vezes algumas convicções virão disso, né? É claro, gente, que tudo isso que nós estamos fazendo, a lógica, a razão, as evidências, se um dia surgir provas mais concretas, como eu já apresentei para vocês algumas, nada disso vai substituir a fé. Não substitui. A fé é sempre o passo além. Agora, nós somos seres racionais. E Deus cobra da gente que a gente use a nossa razão. E a Bíblia fala em Romanos capítulo 12 que a gente deve apresentar a Deus o nosso culto racional. Ou seja, é culto, é fé, mas tem indícios de razão sim. Deus não nos deu a razão para não utilizarmos. E essa história, desculpa se você não concordar, mas ela está totalmente apoiada na razão. É uma história extremamente lógica, bem costurada, eu acho que nós temos elementos suficientes a respeito disso. Muito bem, nós paramos aonde, hein, gente? Onde que nós estamos? Ok, a tumba vazia, então, é uma evidência da ressurreição somada com todos esses elementos. Jesus estava vivo. É domingo de manhã. E a partir de agora, nos momentos finais da nossa aula e na próxima aula, tem muita coisa, hein, gente? Não acabou ainda não, tá? Você pensa que já acabou, ainda tem muita coisa para acontecer. Nós vamos ver que esse Jesus vivo, ele passa a se encontrar com diversas pessoas em diversos locais diferentes. Às vezes é utilizado a palavra aparições de Jesus. Eu não gosto dessa palavra de jeito nenhum. Para mim, quem aparece é fantasma, assombração, né? A aparição de Jesus. Não é mais do que isso. Foram encontros reais que Jesus teve com pessoas. E não foram poucos, foram muitos encontros. Se você ler rapidamente, parece que foi só 1 ou 2, mas juntando todos os evangelhos, vocês vão ver que houve pelo menos 15 encontros diferentes entre o Jesus vivo e ressurreto e algumas pessoas. Então, nós vamos caminhar a nossa história para a gente conhecer esses encontros. Quem foi a primeira pessoa que viu Jesus vivo? Quem acertar vai ganhar um prêmio trazido pela Fernanda na próxima. Quem foi a primeira pessoa a se encontrar com Jesus vivo? Alguém sabe? Maria Madalena, né? A grande amiga de Jesus, uma mulher escolhida para ser a primeira testemunha a respeito da ressurreição de Jesus. Como é que foi isso? Lembram quando as mulheres chegaram lá, né? Viram a pedra removida, aquelas mulheres saíram correndo para Jerusalém, mas parece, ao que tudo indica, que Maria Madalena permaneceu ainda no local, desconcertada. Sabe quando você está assim, com as pernas trêmulas, você não sabe o que fazer, e as outras mulheres saíram correndo, e quando ela viu, ela estava ali sozinha, chorando ainda, aos prantos, né? E ela viu uma pessoa ali que parecia o jardineiro. Por que ele parecia o jardineiro, eu não sei, né? Mas ela identificou alguma coisa nele que fez ela crer que era o jardineiro. E ela chega até ele e fala, será que você pode me dar alguma informação? Você sabe, cadê ele? Cadê o corpo? E aquele homem, ele olha para ela e ele fala, Maria. Ela não conhece o homem, mas o homem a chama pelo nome. Maria. E aí, de novo, a gente tem que lembrar que Jesus tinha dito que o bom pastor conhece as suas ovelhas pelo nome, que ele as chama pelo nome e elas reconhecem a sua voz. Na hora que ele fala, Maria, o que ela responde? Mestre, mestre. Imediatamente ela reconhece que ela estava diante do Jesus vivo, diante do Jesus ressurreto. Gente, outro daqueles momentos, né? Qual foi a reação dela? Será que ela quis pular em cima dele, abraçar, agarrar? Eu acho que foi, porque ele fala para ela, olha, não me segura, porque eu tenho muita coisa para fazer ainda. Vai, Maria,
né? Vai contar para os outros, eu estou vivo. Esse foi o encontro, o primeiro encontro com Jesus ressurreto. O que significa esse encontro? Para mim, gente, significa que os encontros com Jesus vivo são encontros pessoais. Ali não era um palestrante tratando de uma plateia, não era um orador tratando de uma comunidade. Ali era entre Jesus e uma pessoa. Ali era pessoal, ali tinha um nome. E os nossos encontros com Jesus vivo são pessoais. A gente não encontra com Jesus em grupo. Ah, eu faço parte de determinada religião. Encontrei. Ah, eu faço parte de determinada igreja. Encontrei. Não. O encontro com Jesus vivo é assim, ó, face a face. Cada um de nós precisa ter. Esse foi o primeiro. Vamos ver qual foi o próximo encontro de Jesus. Depois de ter encontrado com Maria Madalena próximo do sepulcro, ele se encontra com 2 discípulos que estão a caminho de Emaús. É domingo ainda, tudo está acontecendo no domingo, mas já é o final da tarde. Emaús é uma cidade que ficava a uma vila, que ficava a mais ou menos 11 quilômetros de distância de Jerusalém. E agora a gente sabe que 2 dos discípulos de Jesus, um deles se chama Cleopas, o outro a gente não sabe o nome, pode ser inclusive a mulher dele, não tem problema, né? Nenhum, se é a mulher dele. Eles estão saindo de Jerusalém em direção a Emaús. E eu tenho até aqui a imagem. Essa estrada de Jerusalém a Emaús existe até hoje, tá, gente? É uma estrada romana, existem os fragmentos, né, os vestígios. Era uma estrada pavimentada, pensem bem, né? Hoje nós temos tanta estrada de chão aí no nosso país afora, né? Naquela época essa estrada era pavimentada, era uma estrada muito utilizada para fazer ligação entre essas cidades. Eles estavam indo e enquanto eles caminham, esses 2 discípulos, uma terceira pessoa, um viajante, se coloca a caminhar junto com eles, um companheiro de estrada. E essa pessoa, esse terceiro, pergunta para eles: escuta, eu estou vendo vocês abatidos, parece que vocês estão cabisbaixos, chorando, o que aconteceu? E aqueles 2 discípulos falam assim: olha, onde você estava? Só você que estava em Jerusalém não ficou sabendo o que aconteceu com Jesus, a forma como ele foi morto? Nós esperávamos, preste atenção nessa palavra, nós esperávamos que ele fosse o seu Cristo, o Messias enviado. Quem esperava, gente, não espera mais. Perceberam? Esses homens estão descrentes. Eles estão entre o grupo de céticos que não acredita que Jesus agora fosse realmente o Cristo. A esperança deles acabou. O sonho acabou, eles estão frustrados. E aquele homem fala para eles, esse terceiro, fala: olha, vocês não entendem as Escrituras? E aquele homem começa a contar a história para eles, desde do início do Velho Testamento, passando por Moisés, depois pelos profetas, e mostrando para eles que já estava escrito, a Escritura já dizia o que ia acontecer com o Messias, e que o Messias morreria daquela forma e depois ressuscitaria. Aquele homem, aquele terceiro, de repente dá uma aula para eles. E eles então se aproximam, vão chegando ali perto da vila. Quando eles chegam, o terceiro faz menção de que vai continuar a viagem. Sabe, quando a gente fala que, até mais então, eu vou continuar, mas os discípulos falam assim: não, já está tarde, se hospeda conosco. Não, obrigado, né? eu vou mais. Não, que isso, vem cá, se hospeda conosco. Então o terceiro entra e provavelmente ele deve ter tido algum preparativo, não sei se trocaram de roupa, se tomaram banho, e eles vão para a mesa, né, fazer aí uma refeição. E estão sentados na mesa, quando o terceiro, ele pega o pão e ele dá graças e ele parte o pão. Imaginaram? Teve uma pessoa que tirou uma foto dessa cena. Quem que seria? Quem que seria que tirou a foto? Caravaggio, gente. Caravaggio, né? E que foto que ele tirou, gente.
Que precisão, né? Lembram de eu falar para vocês? Prestem atenção nos olhares, né? Para onde os olhares estão dirigindo? Tem aí os 2 discípulos que estão sentados na mesa, talvez um terceiro que seja alguma pessoa encarregada dos serviços, e vejam o susto que os discípulos tomam na hora que o terceiro está ali agradecendo por aquele alimento. O susto foi tão grande que parece que ele fez pressão na cadeira, assim, ó, e a roupa chegou a se rasgar. Vocês viram? Não é isso? Olha lá, o outro abre as mãos espantado, o olho esbugalhado. Na hora que o terceiro dá graças, é como se os olhos deles tivessem se abertos. E eles reconhecem, é Jesus que está aqui com a gente. E imediatamente Jesus desapareceu do meio deles. Foi esse o encontro que eles tiveram. Pensem comigo, é domingo de tarde. Quando eles saem de Jerusalém para Emaús, eles já tinham recebido a notícia das mulheres, que aconteceu no domingo de manhã. Mas mesmo assim, eles não creem. Eu tenho até uma tese. O que eles estão fazendo indo para Emaús? Eles estão, para mim, fugindo. Concordam comigo? Eles estão se afastando de uma vez por todas dessa história. Mas agora, depois que eles encontram com Jesus vivo, sabe o que eles fazem? Eles voltam correndo, já é de noite, eles voltam correndo para Jerusalém. Aqueles que se afastavam, agora voltam correndo. Eles voltam para Jerusalém, mas eu acho que também eles voltam para a fé. Concordam? Eles voltam para as convicções que eles tinham anteriormente. O que esse encontro com Jesus vivo significa? Esse segundo encontro. Para mim, se encontrar com Jesus vivo significa a gente retornar para algumas convicções que a gente tinha e que às vezes ao longo da vida a gente vai perdendo e esfriando. Eles então se encontraram com Jesus e eles retornam correndo para Jerusalém. Quando eles chegam em Jerusalém, achando que eram os portadores da maior notícia, tinham acabado de se encontrar com Jesus, eles encontram os discípulos já em grande euforia. Os discípulos já não estão mais cabisbaixos, porque nesse meio termo, o Jesus vivo também já tinha aparecido para Pedro. Então agora já existe um movimento assim, de empolgação total, né? Eles estão falando ali empolgados, os discípulos falando, olha, Pedro já viu Jesus, e esses dois falam, nós também vimos, e eles contando, olha, quando ele ia falando com a gente, o nosso coração ia ardendo, mas a gente não reconheceu ele de plano, né? Mas de repente os nossos olhos se abriram. Vocês estão presenciando esse encontro caloroso que está acontecendo agora? Eles estão no cenáculo. Lembra do cenáculo onde foi a ceia, né? Eles estão de portas fechadas ainda. E enquanto eles estão revivendo todas as emoções desse domingo, surpresa, no meio deles, Jesus aparece. Vejam que eu falei para vocês que esse corpo de Jesus agora, ele tem características acrescentadas às características humanas. Esse corpo é capaz de desaparecer de Emaús e aparecer dentro de um cômodo de portas fechadas em Jerusalém. E isso deve ter causado um espanto tão grande nos discípulos que eles não sabiam se eles estavam vendo o corpo de Jesus ressurreto ou se eles estavam vendo o Espírito de Jesus. Olha, gente, é gente de carne e osso. É gente com o mesmo medo, com os mesmos receios, com as mesmas dúvidas que eu e você. Eles estão tão assustados que Jesus fala, gente, sou eu. Põe o dedo aqui, ó. Jesus ainda tinha marcas das chagas. Põe o dedo aqui na lateral. Traz para mim um peixe, traz para mim mel. E Jesus come com eles. Ou seja, esse corpo também tem características físicas. Jesus fala, né? É carne e é osso, mas é um corpo já o quê? Que passou por um processo de transformação. Alguém poderia dizer que é um processo já de glorificação, né? O Jesus vivo, o Jesus ressurreto, né? Que encontro fantástico, que encontro alegre. Gente, que momento, todo mundo junto de novo, menos
um. É bom para todo mundo, menos para o que não participou. Tem gente que é assim, né, gente? Tem gente que é azarada. Tudo acontece quando ele não está. Quando o dia que ele está, nada acontece, tudo é ruim. Quem é esse que não estava nesse dia? Tomé. Quando os outros falam para Tomé, olha, Jesus esteve aqui. E é verdade, nós vimos com os nossos próprios olhos, Jesus está vivo. Tomé, mentira! Eu não acredito. Olha, gente, como nós somos Tomé, né? Mais do que a gente imagina, né? Olha o que Tomé falou. Eu só acredito se eu ver com os meus próprios olhos e se eu colocar os dedos na ferida. Fora isso, para mim, vocês estão aí também na cambada de gente que surtou, né? Eu não acredito. Então, Tomé vai ficar conhecido na história como aquele que precisa ver para crer. Terminou o domingo e aquela semana transcorreu. Eu não consigo nem imaginar o ritmo dessa semana. Se foi acelerada, se foi devagar, se eles esperam ver Jesus de novo, se eles ainda estão amadurecendo tudo o que aconteceu. O fato é que só tem um que está muito triste, cabisbaixo, né? Que é Tomé, até que chega o domingo de novo. Uma semana depois, e eles estão de novo reunidos no mesmo local lá dentro do cenáculo. E provavelmente, aqui é o Rafael falando, eles devem estar ainda remoendo o domingo anterior. Porque tem muita gente que é assim também, né? Você lembra de domingo passado, a essas horas, o que a gente estava fazendo, né? E eu acho que eles estavam assim, vocês lembram, domingo passado a gente estava bem aqui conversando, quando Jesus apareceu. E na hora que eles pensavam isso, o que acontece? Jesus apareceu de novo. Só que agora, quem que está ali? Tomé. Tomé está presente. E Jesus não perde tempo. Jesus vai direto. O Jesus vivo é rápido. Ele se perde ali do grupo e ele vai direto em Tomé. Ah, Tomé, é você, né? É você? Você falou que só cria se visse, não é, Tomé? Então vem cá, Tomé. Põe o dedo aqui, né? Você não queria pôr o dedo? Põe o dedo aqui. Põe o dedo na minha lateral. Alguém tirou a foto desse momento, hein, gente? Hã? Quem que tirou a foto desse momento? Vamos ver se vocês são bons alunos ou não. Quem que tirou? Hã? Gente, mas ele não tirou só uma foto. Gente, ele pintou a pintura mais fantástica que já foi produzida na história do mundo, gente. Agora Caravaggio utilizou todo o seu talento. Caravaggio, ele era um artista totalmente diferenciado. Ele dá origem a esse movimento barroco. Ele pintava como ninguém pintava. Caravaggio, ele assim, ele era tão à frente do tempo dele, gente. Ele morreu com 37 anos, só para você ter uma ideia. Ele morreu jovem, mas ele deixou uma obra assim que até hoje está sendo ainda analisada, digerida, né? A capacidade dele de entrar e fazer com que aquilo pareça tão real para a gente. Olha o que vocês vão ver agora, né? Essa tela é realmente de deixar a gente impactado. Tá Jesus desnudo, né? Abrindo as vestes, e ali o Tomé, olho esbugalhado, né? Ainda diante ali do testemunho dos demais. Tomé está fazendo o que, gente? Enfiando o dedo nas vértebras de Jesus, e a gente consegue ver até a pele levantada ali no lado. Vocês conseguiram ver? Né? Parece que ele encosta tão fundo que chega a abrir assim um rasgo. Gente, essa pintura é tão impressionante. Caravaggio abusou tanto da técnica aqui. Se você conseguir depois buscar o detalhe na internet, ampliar, você vai ver que nas unhas de Tomé tem sujeira debaixo da unha. É tão real, né? Ele pintou assim uma coisa como se tivesse visto. Olha a testa franzina de Tomé, né? É fantástico, não é, gente? Mas Caravaggio pode ter cometido um erro histórico de todo tamanho nessa pintura. Quem arriscaria dizer qual é? Pergunta para vocês. Quem disse que Tomé encostou
o dedo nas feridas de Jesus. Quem disse isso? Vejam bem o que aconteceu. Tomé falou que só acreditava se encostasse. Quando Jesus apareceu, Jesus disse: Tomé, encosta. Mas não existe o registro no Evangelho de que Tomé realmente encostou. Quer conferir comigo? Para a gente terminar a nossa aula? João capítulo 20. João capítulo 20, versículo 26 a 29. Vou ler para vocês. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio dele e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo, vê as minhas mãos, chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Jesus falou. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Não tem um registro de que Tomé encostou. Olha a afirmação seguinte de Jesus. Ah, porque você me viste, creste? Porque você me viste, creste? Não falou porque você tocou em mim e você creu. E Jesus termina do jeito que eu quero terminar a nossa aula. Bem-aventurados os que não viram e creram. Olha, Jesus falou isso, não foi para Tomé, porque Tomé viu. Jesus falou isso para você, para mim. Bem-aventurados os que não viram e creram. Talvez tenham passado por um processo lógico, racional, por uma fé difícil, mas creram. Bem-aventurados somos nós, ok? Encerramos por aqui nossa aula de número 15.